Depois da Prefeitura de Ribeirão anular a autorização do consórcio pró-urbano de explorar publicidade em pontos de ônibus, um vereador destaca que a economia agora pode gerar uma redução na tarifa, o que seria muito bom e muito importante para os usuários. O vereador Marcos Papa é seguro em dizer que é possível baratear a tarifa do transporte coletivo de Ribeirão em até 40 ou 50 centavos do valor cobrado hoje. Ele explica que enquanto a exploração da publicidade acontecia nos pontos de ônibus, com autorização da gestão passada, as empresas teriam lucrado por ano cerca de 12 milhões de reais. Que eu venho falando há 4 anos, é um dinheiro que vinha sendo desviado para o bolso de um particular e agora vindo para os cofres públicos. Descobrimos sim uma galinha dos ovos de ouro e que pode baratear o preço da passagem de ônibus em Ribeirão Preto. É só entender o seguinte, na planilha de custo do transporte tem lá ônibus, pneu, diesel, salário, encargos trabalhistas, os custos. A propaganda é o lucro, é o dinheiro que vem a mais que vai abater esse custo. Então, se vem um lucro que antes não vinha, é evidente que esse preço pode ser reduzido. Para isso, a expectativa do legislador é que a Prefeitura construa um edital de licitação específico para a publicidade nos pontos de ônibus que gere melhorias para os usuários e que o vencedor mantenha a conservação das unidades. Já o economista acrescenta que, além disso, é preciso pensar na transparência dos números arrecadados com a propaganda. Tem um sistema, pelo menos a cada 3 meses, trimestralmente, analisar as planilhas dos custos. Ter um acesso às informações dos custos das empresas que mantêm o monopólio de transporte urbano de Ribeirão Preto, junto com o Poder Público Municipal e um conselho formado pelos usuários e um outro conselho nomeado pela Prefeitura, de alguém que tenha conhecimento amplo disso, para poder fazer uma avaliação bem feita. E este advogado lembra bem que existe um outro ponto a ser legalizado. Em Ribeirão nós temos a Lei Cidade Limpa. Essa propaganda só poderá ser feita se estiver de acordo com a Lei Cidade Limpa. E se a Prefeitura quiser fazer isso, precisará dialogar com a Câmara e aprovar especificamente a regra, o tamanho, o modelo de material, para que isso possa ser feito sem poluir visualmente a cidade. Bom, a Prefeitura anulou a exploração de publicidade nos pontos de ônibus da maneira como estava sendo feita. Mas e agora? O que vai acontecer? O dinheiro arrecadado durante todo esse tempo será devolvido ao município? E os responsáveis serão punidos pelo possível erro? Tem que se analisar se durante esses 3 anos houve dinheiro público por um uso de espaço público por meio de propaganda, sem a possibilidade da contrapartida para o município. Isso precisa ser investigado e, caso tenha acontecido, precisa ser cobrado da forma correta. Deve ser devolvido para a Prefeitura. Sem dúvida nenhuma, para a Prefeitura e para todo o munícipe. Seja por meio de dinheiro, seja por meio de desconto na tarifa ou outra forma que se achar adequado dentro do contrato. Se for comprovado que houve má-fé, que houve dolo e que houve algum cometimento de crime, tem também as penalidades. Se for comprovado um mero erro, aí cabe ao Poder Judiciário, na hora da análise das provas, verificar a penalidade de acordo com a Lei de Improbidade Administrativa. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. O consórcio pró-urbano acionou o Ministério Público e pediu a instauração de um inquérito civil e de um inquérito policial para apurar as acusações de desvio na verba de publicidade. Sobre o cancelamento por parte da Prefeitura, o consórcio não vê problema nenhum, vai acatar a decisão. Agora ao vivo, André Costa traz mais informações. André. Pois é, Pussi, mais uma polêmica envolvendo o consórcio pró-urbano aqui em Ribeirão Preto. Para a gente falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o Ademar Padrão, um advogado especialista em trânsito. Ademar, a Secretaria da Administração destacou que a publicidade em pontos de ônibus necessita de uma lei específica, lei essa que não foi publicada. Isso significa que até hoje a exploração foi ilegal. Boa tarde para você. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. Se a Secretaria de Administração entende que foi ilegal, então ela tem que tomar as providências para poder suprir e corrigir essa ilegalidade. Eu só penso o seguinte, é muito interessante mais uma lei, porque o serviço de publicidade não é serviço público. Então ele não tem como ser afetado a ponto de ter que ser delegado através de uma lei dizendo o que pode e o que não pode ser feito. Não que esteja correto. Estamos tratando de uma questão muito
profunda em relação ao transporte público e, aproveitando, eu digo que a Câmara Municipal está fatiando o problema e resolvendo esse problema a conta-gotas, sendo que a cidade precisa de uma solução macro. A publicidade é algo importante? Sim, é, mas ela, e nesse custo de R$500 mil, ela é diluída no custo total desse tipo de transporte público, não significa nada. Então eu penso que a gente tem que tratar de frente essa questão e parar com algum tipo de situação que não levará a nada, principalmente se a Câmara Municipal não fizer o seu papel conforme está na Constituição Federal, artigo 31. Do jeito que está hoje, ela está mais como um puxadinho da Prefeitura, tentando fazer algo que não vai chegar a lugar nenhum e ela sabe disso. A autorização que o Pró-Urbano tinha não era nem da Transerp e sim do ex-secretário Marco Antônio dos Santos. A Prefeitura pode entrar na Justiça para reaver o dinheiro que a publicidade rendeu? Sim, pode. O direito subjetivo de ação é de qualquer pessoa ou entidade, inclusive da Prefeitura. Eu vou só fazer aqui um resumo para que a pessoa que estiver assistindo entenda. O contrato foi pactuado em 2012 para o consórcio de uma maneira ilegal. Não atendeu a Lei 12.587 do ano de 2012, inclusive. O consórcio se submeteu a cumprir esse contrato ilegal. Para cumprir, ele tem que também praticar ilegalidades. Praticando ilegalidades, ele é cobrado. Sendo cobrado, ele diz que está sendo, inclusive, acusado de algo que não fez. Então, vejamos nós o panorama do transporte público de Ribeirão Preto, lembrando que aqui encabeça uma região metropolitana. Então, é algo assim muito pequeno para a cidade de Ribeirão Preto. Tinha que ser discutido em outro nível, inclusive o nível da justiça. E aí, quem sabe a gente conhece esse contrato. Porque conhecendo o contrato, nós vamos saber do regime que ele operou e como existe o princípio da mutabilidade do regime jurídico do contrato, tudo isso pode ser resolvido. Não é necessário todo esse barulho, é necessário uma ação efetiva por parte dos agentes políticos. Nesse caso, a Lei Cidade Limpa também estava sendo desrespeitada, doutor? Olha, a Lei Cidade Limpa, se não me engano, é a Lei 12.730 de 2012, Lei Municipal, e tem lá no artigo 6º, inciso 1º, letra B, dizendo o que seria essa publicidade. Eu não vejo como desrespeito, até porque ela trata da questão do mobiliário urbano e da questão urbanística. Tem que ser adequada, ela tem que ser respeitada. Mais uma vez eu digo, se a Câmara Municipal traz essa discussão baseada na Lei de Cidade Limpa, é porque, na verdade, algo não está normal. Isso não é necessariamente voltada a essa lei, e sim a concessão do serviço público e do transporte urbano. Lembrando, inclusive, questões aí secundárias para a Câmara Municipal e a Prefeitura, por exemplo, a Avenida Mugnato Marinsec, que está lá abandonada com muito dinheiro no caixa da Prefeitura. Eu acho que a gente não merece esse tipo de discussão, isso tem que ser revisto e melhor tratado. O consórcio Pró-Urbano está tratando o caso como falsa divulgação de fraude e pede a punição dos denunciantes. Como avaliar essa defesa? Ele pode até se defender, como eu disse antes, direito de ação, direito subjetivo de ação, até de defesa, é para todos. Agora, se ele dá causa em alguma coisa ou aceita, através de uma omissão, participar de uma situação dentro de um regulamento e do contrato que é ilegal, depois ele vai reclamar isso, é algo meio assim contraditório. Mais ou menos assim o que eu quero dizer. Ele deve alguma coisa, alguém deve para ele, vai fazer uma compensação. Basta saber se no final a conta do consórcio vai ficar no azul ou no vermelho em relação ao que ele alega dessa fraude. A nova empresa que explorar as propagandas deve investir nos pontos de ônibus e tirar esse custo do contrato com a Pró-Urbano. Isso deve refletir de que maneira para o usuário do transporte? Bem, se prevalecer o que a Secretaria da Administração entende da ilegalidade, e isso depois for licitado para uma nova empresa, vamos ter aí uma perda de energia muito grande, despesa financeira para a administração, para tentar passar para um terceiro. Eu pergunto, pode até ser que entre depois um recurso, um dinheiro decorrente dessa questão da publicidade. Quem fiscaliza? Quais são os valores? Quem vai cuidar disso? Então, mais uma vez, temos que olhar o macro. Isso que está sendo feito não é honesto para a cidade de Ribeirão Preto e principalmente para o cidadão da cidade e da região. Ademar, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Pucci. Ok, André.